Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Ultimate News, o nosso giro de notícias, dessa vez bem focadão no que aconteceu nesse final de semana recente aí do Velopark, quarta e quinta etapa do Ultimate Drift categoria Pro, quarta etapa do Ultimate Drift categoria Light, isso do Campeonato Brasileiro, primeira e segunda etapa da Copa Brasil da categoria Pro, então já separe teu cafezinho, pega alguma coisinha para comer, porque a gente vai trocar bastante ideia sobre o que rolou nessa etapa e também falar um pouquinho sobre o que vai rolar na próxima, aí dia 19, em Ribeirão Preto. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom, como a gente comentou no início do vídeo, a gente vai falar bastante sobre a etapa que rolou no Velopark, no estado do Rio Grande do Sul, lá em Nova Santa Rita, uma casa do automobilismo lá na minha terra, na sua terra gaúcha, que recebeu e muito bem o drift e que pelo jeito vai querer receber mais e mais vezes. Essa que foi a primeira etapa que rolou no Rio Grande do Sul aí de competições a nível nacional no Campeonato Brasileiro. Então os gaúchos mostraram sua força, até porque a gente sabe e é conhecido ao redor do nosso Brasilzão o quanto eles são aficionados aí por automobilismo, por corridas, por arrancadas, por motores. Um campeonato que foi muito bacana de se assistir, a pista bem difícil, muitos pilotos se assustaram no início, né? Deram aquela primeira impressão, não gostaram da pista, principalmente por conta dos muros, que dá uma magoadinha nos carros, né? Dá uma machucadinha a cada erro, o muro não perdoa, por isso que os pilotos, né, da primeira impressão acaba assustando, mas depois foram se encaixando na pista e todos eles acabaram, mesmo que com aquele gostinho ruim na boca, gostando aí da pista, porque serve para um amadurecimento, serve para uma evolução deles mesmos. Afinal de contas, quanto mais difícil o nível, mais eles evoluem. É claro, fica meio complicado às vezes para o público entender, mas vai destruir os carros, né? O propósito de fato não é esse. E os pilotos, querendo ou não, aqui no campeonato, eles querem se arriscar. A gente não faz uma pista para as pessoas se matarem, não faz uma pista impossível de ser feita. É uma pista difícil, mas que pode sim ter esses problemas caso o piloto acabe errando. E é justamente para a evolução. Como a gente é o campeonato brasileiro, a gente se foca muito na Fórmula Drift lá fora, a gente pode se dizer que essa foi a pista que mais se aproximou como Londrina nessa dificuldade, nessa aproximação. E a gente acredita que os pilotos, de certa forma, no fundinho, é aquela questão, né? É como você tá num treino de batalha, ou às vezes numa luta, alguma questão assim, você vai apanhar antes de melhorar. Então, é aquele sentimento de evolução, mas com apanhado um pouquinho de tristeza, até porque a gente tem umas fotinhos aí, o Gustavo Koch postou nas redes sociais dos treinos, que acabou uma galerinha sendo pega, não tem todo mundo aqui que acabou batendo no muro, mas só para vocês terem um pouquinho de uma noção de como é que rolou aí, o que aconteceu com os carrinhos no primeiro dia de treino, e depois eles conseguiram todos desenrolar as batalhas. Abre aspas, quem quiser ver, lá no meu canal soltei um vídeo das análises das melhores batalhas esse final de semana, então fiquei para você assistir. E falando em batalhas, então é claro, trouxe a melhor batalha na minha opinião aí do final de semana inteiro, que foi a primeira parte da batalha entre o Sartor contra o João Barion, que o Sartor entregou uma volta magnífica de líder e o Barion conseguiu fazer uma perseguição muito agressiva, muito boa também, questão das mímicas ali, realmente mostrando a evolução do nosso cenário competitivo no Brasil. Muitas batalhas estão evoluindo nível etapa a etapa e eu quis trazer, claro, essa batalha para você acompanhar, você dar uma olhadinha em como é que foi a melhor batalha desse final de semana. Bom, antes de continuar, a gente vai trazer um pouquinho aí também um carro bem diferente que apareceu nessa etapa, que é o carro do Leovaldo, ele que trouxe um Mavecão com motor de NASCAR. Então vale o destaque sim, um carro bem diferente aí, né? Me recorda um pouquinho aí o João Barion, que teve uma época um Mavecinho, mas que atualmente tem um Mustang, que tem um carrão antigo desses, com um motorzão, com uma grande presença na pista, e foi bem bacana ver a estreia aí do Leovaldo na pista. Ele acabou indo mais tranquilo nessa primeira etapa, ainda está se adaptando ao drift, ele que vem do grip, vem das arrancadas, vem do tempo aí, tá buscando se adaptar e logo logo a gente vai ver ele mandando em muito na pista, mas o carro realmente um show à parte. E agora, claro, vamos falar então da competição. Primeiramente, vamos começar nessa ordem cronológica, né? No sábado, a gente teve a quarta etapa do Ultimate categoria Pro.
Nessa quarta etapa, o Matheus Sartor foi campeão contra o Sérgio, né? Então, na final os dois se enfrentaram, o Sérgio ficou então em segundo lugar, é a terceira vez que eles se enfrentam em finais e a terceira vez que o Sartor levou a melhor aí para cima do Serjão. Então, vamos ver se nas próximas aí o Serjão consegue diminuir esse placar, mas o Sartor mostrando que vem forte sim, ele é ainda o atual campeão brasileiro e nesse final de semana ele conseguiu crescer bastante, subir bastante e mexer bastante nesse joguinho de pontos para a finalização da última etapa, mas calma que eu já vou chegar lá. Em terceiro colocado ficou o Márcio Cabeça, na quarta colocação o João Barion e em quinto o Juninho. Lembrando que o Juninho também ganhou o troféu de melhor qualificado com a volta de 94 pontos. Então esse foi o resumo da quarta etapa. Já então no domingo a gente teve as batalhas da categoria Light, da quarta etapa, onde o Betinho de Campo Grande, lá da minha cidade também, levou a melhor. O Gustavinho acabou perdendo, principalmente por um erro dele ali no final da batalha, gerou bastante dúvida, bastante questão. De novo, quem quiser ver sobre essa batalha, acesse meu vídeo lá no canal. Enfim, o Gustavinho acabou não levando a melhor, o Betinho, zebra atrás de zebra, foi derrubando o Dudu, foi derrubando o Luquinhas, e aí o Gustavinho, o cara chegou até lá fazendo o impossível, que muitos diriam, né? O Chevette levar uma etapa do brasileiro. Então, em primeiro lugar, o Betinho, em segundo, Gustavinho Radical, que se tivesse ficado em primeiro, eu acho, poderia ter alcançado a primeira colocação no campeonato, mas deu uma aproximada boa para cima do Dudu, que caiu no top 8, mas vamos continuar a sequência, né? Gustavinho em segundo, em terceiro, Luquinhas, o Giga em quarto, né? O Gui de Massi, e em quinto, o Dudu, que como eu falei, caiu no top 8, melhor qualificado dos que ficaram para trás no top 8, se não me engano o Dudu ficou em terceiro ou quarto na qualificação, foi o Dudu, então por isso que ele está aqui na quinta colocação. Então esse foi o resumo aí do final de semana da Light. A gente já vai trazer sobre as pontuações, até porque eu preciso passar um recadinho importante para vocês. Mas antes, a gente vai falar, claro, da quinta etapa da Pro, que rolou no domingo, no dia inteiro, né, mas finalizou no final da tarde, onde então Márcio Cabeça foi campeão dessa etapa, o João Barion ficou em segundo, então a disputa da final foi entre eles dois. O Coque ficou na terceira colocação, seguido pelo Bruno Bar, que ficou na quarta, e em quinto o Sartor, porque ele foi o melhor qualificado, que ficou para trás do top 8, inclusive P1 na qualificação, o Matheus Sartor no dia de domingo. E antes da gente falar sobre as pontuações do campeonato, eu vou trazer aqui rapidinho sobre a Copa Brasil. Tá, pessoal, que uma galera não entendeu o que rolou ali. Nesse final de semana, em algumas vezes já rolou, como no final de semana de IMB em 2020, a gente tem a Copa Brasil, que é basicamente uma etapa especial, que normalmente é de rodada dupla, como foi agora na Velopark, em que apenas essas duas rodadas do final de semana e da categoria Pro acumulam os pontos para a Copa Brasil. Isso não impede e nem mexe na pontuação gerada para o Campeonato Brasileiro do Ultimate, apenas é reaproveitado, é como se nessa etapa dupla valesse pelos dois. Na realidade é justamente isso que acontece. Então os pontos acumulam sim para Ultimate Drift, que foi a quarta e quinta etapa, mas teve também junto a primeira e segunda etapa da Copa Brasil, onde o Márcio Cabeça se consagrou campeão, porque ele foi o melhor nessas duas etapas. O Sartor, por exemplo, foi campeão na quarta etapa e saiu no primeiro dia sendo o grande favorito da Copa Brasil. No segundo dia ele acabou não conseguindo ir tão bem e ainda ficou com a segunda colocação da Copa Brasil. Então apenas para explicar para vocês o que rolou, alguns pilotos até inclusive ficaram na dúvida do que estava acontecendo, mas é isso que rolou nesse final de semana sobre a Copa Brasil. Vamos agora falar então sobre as pontuações do campeonato, onde eu também tenho que trazer um recadinho para vocês explicando melhor como funcionam essas pontuações e não só a atualização da nova dança das cadeiras aí do Campeonato Brasileiro. Então, bora lá. Bom, primeiro vamos falar então sobre os pontos do campeonato, né? Como vocês podem ver, eu tô com o regulamento aberto aqui. A gente tem sim pontos para qualificação, como a gente sempre cita nas transmissões, onde o primeiro qualificado vai receber pontos extras aí e os demais ali na sequência vão indo recebendo os pontinhos. Claro, as fases das batalhas, quem vai avançando vai valorizando a pontuação. Então, para ilustrar diretamente para vocês, né? O primeiro colocado na Qualify leva 6 pontos para o campeonato, o segundo 5, o terceiro 4,
O quarto ao oitavo, 3 pontinhos. Nono ao 16º, 2 pontinhos. E 17º ao 32º, 1 pontinho. Ou seja, quem se qualificar vai ser valorizado por isso. Então aqui é uma das únicas situações no campeonato onde o quarto lugar tem uma desvantagem em relação ao terceiro. Porque nas batalhas, então a gente vem aqui, quem fica em primeiro no campeonato, na batalha, na etapa, ganha 100 pontos, o segundo ganha 80 pontos, terceiro e quarto compartilham a mesma pontuação, então ambos ganham 64 pontos, e aí a gente começa aí pela sequência que ficou para trás, né? Então aqui a gente foi até o top 4, e aí o top 8, né, a galera que ficou para trás ali do quinto ao oitavo, 48 pontos. O top 16, a galera do nono até o 16º, que ficou para trás no top 16, 32 pontos. E a galera do 17º ao 32º, que caiu no top 32, ganha 16 pontos. Então essa é a sequência de pontuação do campeonato e também da qualificação. É por isso que é muito difícil, quase impossível a gente ter empate na pontuação por conta dessa variação que tem na Qualify, onde literalmente a diferença de um ponto para o outro. Então aí causa os números ímpares e aí começa a fazer um dancinha de cadeiras. Então provavelmente e muito provavelmente não vai ter empate no final desse ano e vai ser tudo decidido na próxima etapa. Vamos ver como é que está atualmente então a classificação, o ranking geral do Campeonato Brasileiro. Então a gente tem aqui aberto para vocês o top 10 que o Ultimate Drift recentemente postou, que talvez causou umas dúvidas para a galera, mas esse já é atualizado depois das duas etapas. Então, por exemplo, a gente comentou, né, que no sábado, na quarta etapa, o Matheus saiu como P2 no campeonato, mas aqui ele já não tá, porque de fato, na quinta etapa, que o Cabeça foi campeão, aí o Sartor caiu de volta para terceiro. Então aqui tá o atualizadão em como é que tá aí os pontos corridos da competição. Então, né, o João com 370 pontos, Márcio Cabeça com 364, o Sartor com 328 aí, 328 pontos, deu uma aproximada boa, a briga ainda tá muito próxima do Cabeça e o João. O Gustavo Koch acabou caindo um pouquinho, mas ainda está meio perto ali da briga. E o Juninho ainda mais atrás. O Juninho 100 pontos atrás do Cabeça. Como se o Juninho tivesse que ganhar uma etapa e o Cabeça nem competir. Mas vale lembrar, e muito fortemente aqui, que a última etapa em Ribeirão Preto vai valer o dobro os pontos. Então, se você ganhar uma etapa e for P1 na Qualify, lembra que P1 na Qualify 6 pontos, vezes 2, 12 pontos. Ganhar a etapa 100 pontos. Então, 212 pontos podem ser acumulados por um piloto aí, né? Se ele conseguir a performance máxima no final de semana, isso pode dar uma mexida bonita aqui no jogo das cadeiras, porque a distância, por exemplo, do primeiro para o segundo lugar é de 20 pontos, né? Um ganha 100, outro ganha 80, não aqui na classificação geral, mas quantos pontos recebe-se na etapa. Imagina a gente dobrar isso, né? Então a distância já aumenta para 40 pontos. Então, alguns pilotos, se acontecer uma zebra ou outra, se a galera se encontrar meio cedo na chave, como rolou na quinta etapa, que o João e o Sartor se enfrentaram no top 8, primeiro e segundo lugar do campeonato se enfrentaram no top 8, que foi a batalha bonita que eu trouxe ali antes. Imagina se isso acontecer na última etapa, pode definir o campeonato. Então, nessa última etapa, cada batalha vai valer como se fosse uma final. E a gente, obviamente, convida você a comprar teu ingresso, que já está disponível para você participar dessa etapa insana que vai ser Ribeirão Preto no estádio. Mas calma que eu já vou falar disso, vamos primeiro falar sobre a atualização dos pontos da Light. Na Light, como eu comentei então, né, o Dudu continua sendo líder, o Gustavinho tá meio bem próximo ali, já conseguiu diminuir bastante a distância, a gente reforça, o Gustavinho não participou da etapa em Piracicaba, em CPA, então ele estava fora uma etapa, e essa etapa seria provavelmente o diferencial aqui para ele, porque se ele tivesse classificado e feito, se classificado no geral, né, pegou aquelas notinhas de qualificação, mais a notinha de ter entrado para o top 32, bem provavelmente quem seria o líder aqui seria o Gustavinho. O Dudu vai ter que nadar contra a maré, porque ultimamente o Gustavinho vem brilhando bastante, ganhou as últimas duas etapas, agora no Velopark acabou perdendo para o Betinho, mas ficou em segundo lugar, então teve uma performance melhor do que o Dudu também, e a gente vai ter que ver se na última etapa isso não vai decidir, porque para Light também vale o dobro dos pontos, e isso pode dar uma abertura boa até para o Guilherme e para o Luquinhas. Então vamos ver aqui, né, 307 pontos para o Dudu, 294 para o Gustavinho, o Guilherme de Massa com 221 pontinhos ali, próximo até, mas a briga tá ali entre os dois primeiros mesmo. Lucas Medeiros com 190 pontinhos, 100 pontinhos atrás do Gustavinho. O Luquinhas, que eu não lembro se ele perdeu uma etapa a mais que o Gustavinho ou não, mas ele também não esteve presente em Piracicaba, isso eu reforço.
O Estéreo que não veio participar nessa etapa do Velopark, ele que tá montando um projetinho novo aí no Miatão. E aí a gente vê o Giovanni Coronado, que acabou dando uma caidinha, o Betinho que subiu bastante, né, ganhou 100 pontos, ele tava com menos de 70 e poucos pontos, ele ganhou 100 e poucos pontos nessa etapa aí, já conseguiu avançar e avançar bastante no ranking. E a gente vai vendo ali, né, o Paulo Bertolino ficando na 8ª posição, o Pacheco caindo para a 9ª e o Elmo Filho, que também nos fez presente nessa etapa, ficando na 10ª colocação. E essa foi uma atualização então de pontos do campeonato, sobre tudo o que aconteceu e algumas dúvidas que ficaram para trás aí da etapa, 4ª e 5ª etapa do Ultimate Drift. Agora a gente vai falar, é claro, do nosso próximo espetáculo que está vindo, que é a grande final que vai rolar em Ribeirão Preto, no estádio comercial. É a primeira etapa que vai rolar do Campeonato Brasileiro num estádio de futebol e a gente vai com certeza acompanhar esse show de perto. Você que é da região não pode deixar de ir. 300 e poucos quilômetros aí de São Paulo, tem como você se deslocar até lá com toda certeza. E cara, vai ser um espetáculo, tenho certeza. Eu te convido a vir participar dessa grande final, até porque, como eu falei recentemente, cada batalha vai valer como se fosse uma final. Se acabar derrubando um piloto que está lá em cima nas pontuações logo no início, pode valer muito, pode dar uma zebra grande e não está definido quem é o campeão brasileiro ainda não. A gente vai precisar ver essa última etapa para tirar a limpo. Então garante teu ingresso, não fica de fora, o link tá na descrição, ou também só seguir a rede social do Ultimate Drift, que lá você vai estar por dentro de tudo. Usa o cupom do teu piloto para gerar um desconto para você e ele ganhar um pouquinho aí de volta, um cashback basicamente no teu desconto. Então você vai estar apoiando de tabela aí o teu piloto. E cara, venha fazer parte desse show, o mapa do evento já tá aberto também, né? Vai ser no estádio comercial, como eu comentei, dia 19 de novembro. Vai ter uma área também pra galera poder aproveitar e muito bem. A pista vai ser insana, como vocês podem ver já no mapa do evento. E claro que já está sendo desenvolvido sim também no simulador, pra gente fazer aquele videones de briefing maroto. Então semana que vem esperem, aguardem, que lá no meu canal também eu vou trazer um vídeo como vai ser essa pista, como é que vai estar sendo aí os testes no simulador. E claro, a gente aguarda e tem fé que todos os pilotos vão conseguir arrumar os carros a tempo aí para poder chegar para essa etapa final em Ribeirão. Eu sei que o Pinguim, né, o Fortec, tá sofrendo bastante aí com isso, porque ele foi escalado para arrumar o carro do Romulo, o carro do Vini, um carro de uma galera ali que tá tendo a dificuldade para dar uma revivida, porque esses pilotos que são bem agressivos, tipo o Vini, acabam às vezes pagando um pouco o preço de se aproximar tanto do muro. Mas cara, olha que encaixa as voltinhas, não tem o que falar. É isso, pessoal, é o Ultimate Drift, é o Campeonato Brasileiro, é a evolução constante que a gente vê desde 2020 até então, e eu fico muito feliz de poder acompanhar tudo isso de perto, cada momento, junto com vocês. Beleza, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje, trazendo uma grande resumida sobre como foram as etapas, tirando algumas dúvidas, trazendo essas pontuações de campeonato, trazendo como funciona para você entender um pouquinho melhor também, para torcer, né, nessa última grande etapa final que vai rolar. E claro, uma aquecisão aí de como é que vai ser essa grande última etapa que tá chegando. Falta menos de uma semana e você não perde por esperar. Beleza, galera? Então, eu sou o Recamate, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu e fui!